Olá, turma. Eu me chamo Renner. Eu estou fazendo estágio de docência com o professor Álvaro e hoje eu vou apresentar para vocês então a continuação da matéria, que vai ser abordado então o balanço macroscópico de energia e suas aplicações, considerando então o escoamento em tubo e a perda de carga que ocorre nesses escoamentos. Então, primeiramente, a aplicação do balanço de energia mecânico, ele é utilizado principalmente para dimensionamento de bombas em processos. Ou seja, é necessário se obter quanto de energia é dissipada em um escoamento para que seja mais fácil se empregar uma bomba ao sistema que seja capaz de fazer com que o escoamento ocorra sem haver desperdício e nem falta de energia da bomba. E também para projetos em tubulações, leitos fixos, fluidizados e filtros. Então, considerando o volume de controle em um escoamento em tubo qualquer, é possível se fazer o balanço de massa entre dois pontos nesse escoamento. Então, considerando aqui o ponto 1 e o ponto 2, é possível se fazer o balanço de energia que ocorre para que o fluido escoe. Então, como equação do balanço de energia, nós temos a equação aqui, a primeira parte é Bernoulli, basicamente, considerando a variação entre dois pontos, ponto 1 e ponto 2, então a variação aqui considerando a energia cinética do sistema, que tem a velocidade, aqui a energia potencial, que é a variação de altura, e a variação de pressão entre os pontos 1 e 2. Então, isso aí seria num caso ideal, onde não há perdas no sistema. Isso seria a energia o trabalho necessário para mover os fluidos. Mas como não sabemos que é assim na prática, né, é necessário se incluir também um termo que é a perda de carga que ocorre durante o processo, ou seja, a energia que é dissipada durante o escoamento pelo fluido, pela viscosidade, o atrito, tudo isso ocasiona perda de energia no escoamento. Então, é menos aqui a energia necessária para que ocorra e a energia que está impedindo que ocorra. A definição da perda de carga, aqui é a parte mais teórica, é a perda de carga de energia mecânica sofrida pelo fluido que passa por uma tubulação. E essa perda pode ser classificada em duas categorias. A perda de carga distribuída, que ocorre em tubulações onde não há variação de diâmetro e são retilíneas. Então, é, parcelas partes da tubulação onde o tubo é retilíneo e não há variação de diâmetro, é considerada a perda de carga distribuída. Então, somente o atrito, a fricção das partículas entre si e entre a parede da tubulação está fazendo com que perca energia no processo. Já a perda de carga local é que ocorrem acessórios que são adicionados à tubulação, ou seja, alguns exemplos, válvulas, curvas, registros, cotovelos, tudo isso que causa turbulência, que causa o mínimo de turbulência possível para o escoamento, faz com que dissipe energia e a perda de carga, nesse caso, é localizada. Então, para tubulações, tendo como consideração, então, o tubo retilíneo e não considerando, não tendo diferença de altura, então esse termo e esse termo são desconsiderados, que não há variação de altura nem de velocidade, pode-se então indicar que a queda de pressão, a variação de pressão está diretamente relacionada com a perda de carga, para essas deduções das primeiras equações. Então, como determinar a perda de carga? Tem as deduções para o regime laminar, que são mais simples, e as determinações de correlações, que são para todos os regimes de escoamento. A dedução da equação de Hagen-Poiseuille, ela pode ser utilizada para a determinação de perda de carga em escoamento laminar. Então, o primeiro passo para se chegar à equação desse pesquisador, primeiramente ele relaciona a perda de carga com a tensão exercida, ou seja, o atrito que a parede de um tubo cilíndrico horizontal tem. Então, relacionar esse atrito com a diminuição de pressão entre os pontos, entre o ponto 1 e 2 qualquer da tubulação. E considerar também a velocidade e o diâmetro da tubulação constantes. Então, tendo isso em mente,
relacionar essa tensão de cisalhamento, a tensão de atrito que vai contra o escoamento, relacionar isso com a diminuição de pressão, ou seja, a variação de pressão no ponto 1, que é considerando aqui um volume de controle no escoamento, que é essa parte laranja, aqui sendo o ponto 1 e aqui sendo o ponto 2. Então, relacionar essa variação de pressão com a tensão de cisalhamento que ocorre aqui em torno do volume de controle. Então, tendo uma outra visão desse volume de controle aqui, é possível, então, é mais fácil de se visualizar. O fluxo está ocorrendo nesse sentido, a variação de pressão tem como área esse círculo da base do cilindro aqui, e a tensão de cisalhamento ocorre somente na parede desse cilindro. Então, toda essa área em volta do cilindro laranja é onde vai estar atuando a tensão de cisalhamento. Então, relacionando esses dois, a força exercida pela pressão e a força exercida pela parede do tubo, considerando então a área que a pressão influencia, que é πr², a área da base do cilindro, vezes a variação de pressão, P2 menos P1. Igualando isso a menos, porque são sentidos opostos, a pressão está indo para um lado e a tensão para o outro. 2πrl, que é o quê? É o perímetro, 2πr é o perímetro do círculo, L é o quão distante o ponto 1 e 2 estão. Então, isso é a área da parede do cilindro somente, vezes a tensão de cisalhamento. Então, resolvendo, aqui isso transforma em ΔP, e se tem o intuito, então, de isolar a tensão de cisalhamento. Então, seguindo aqui, isolando a tensão de cisalhamento, se obtém menos raio vezes a variação de pressão sobre 2 vezes o comprimento. Isso aqui para um raio qualquer. Agora, se for considerado esse raio qualquer como o raio máximo da tubulação, o raio da parede, vai se obter a tensão de cisalhamento da parede, não uma tensão de cisalhamento qualquer, vai ser a máxima. Aqui está encostada na parede da tubulação. Então, substituindo o Rzinho pelo R maiúsculo aqui, você obtém que a tensão de cisalhamento na parede é igual ao raio máximo, vezes a variação de pressão, sobre 2 vezes o comprimento. E, como nós já vimos anteriormente em outra aula, o parafluido newtoniano, a tensão de cisalhamento pode ser considerada como a viscosidade dinâmica vezes o perfil de velocidade, ou gradiente de velocidade, que é a variação da velocidade em relação ao raio de escoamento da tubulação. E também pode ser considerada essa velocidade como a velocidade máxima vezes 1 menos o r qualquer sobre o r máximo ao quadrado. Então, essa velocidade está diretamente relacionada ao raio do escoamento. Fazendo, então, as operações aqui, que não está expressa aqui, mas foi calculada já. Então, válida para regime laminar e fluido newtoniano, se obtém que o gradiente de velocidade é menos 2, velocidade máxima, vezes Rzinho por R maiúsculo ao quadrado, substituindo o Rzinho por o R maiúsculo, que a gente quer o da parede, então colocando esse R maiúsculo aqui, fica 1 sobre R, e voltando isso aqui na fórmula da tensão aqui anterior, essa aqui, colocando esse termo aqui dentro, se obtém que a tensão de cisalhamento na parede é igual à viscosidade dinâmica, vezes 2 vezes a velocidade máxima, vezes 1 sobre o R máximo, o R da parede. E, então, relacionando as duas fórmulas de tensão que foram obtidas, que é essa daqui, que acabou de ser obtida, e essa daqui, que acabou de ser obtida anteriormente. Então, igualando essas duas fórmulas, se obtém, isolando a queda de pressão, se obtém que a queda de pressão é igual a menos 4 vezes a viscosidade dinâmica, vezes a velocidade máxima, que é a que se encontra no meio da tubulação, vezes o comprimento sobre R da parede ao quadrado. Mas para se obter essa fórmula em função da velocidade média,
é necessário, então, se fazer algumas considerações sobre essa velocidade máxima. Então, essa velocidade média, ela pode ser determinada experimentalmente, e tem alguns cálculos também que foram feitos que relacionam a velocidade média com a vazão e a área. Então, não está expresso aqui todos os cálculos que foram feitos, que envolvem as integrais e tudo, mas chega-se que a velocidade média, ela pode ser considerada metade da velocidade máxima de escoamento, que é a velocidade no centro do tubo. Então, substituindo agora, a velocidade máxima é igual a 2 vezes a velocidade média, é possível, então, se obter a equação que relaciona a queda de pressão com a velocidade média de escoamento, não somente a do centro do tubo. Então, considerada para o tubo como por si só. E essa é a equação de Hagen-Poise. Então, para a perda de carga, que está relacionada à perda de carga com a queda de pressão, se obtém essa fórmula que é possível se ressaltar que a perda de carga ela é igual à diminuição da pressão do sistema em um tubo horizontal. E, apesar de toda essa dedução ter sido considerada para tubo horizontal, ela pode ser utilizada em qualquer situação, para tubo vertical ou outras situações de tubo. E também é possível se encontrar a perda de carga em relação à massa específica, que ela é dada por essa nomenclatura LWF, que é loss, wall em inglês. E então divide a fórmula aqui por ρ e você encontra essa perda por massa específica. Outra forma aqui de calcular a perda de carga, então correlacionado ao fator de atrito, aqui é o fator de atrito de Fenning, aonde a perda de carga se relaciona com o fator de atrito, o comprimento do tubo, o diâmetro do tubo, a massa específica e a velocidade média. E esse valor 4, ele está aqui presente somente na equação onde o fator de atrito de Fenning é utilizado, porque aqui na fórmula de Darcy não se utiliza esse 4, tem outra fórmula de calcular o fator de atrito. Então, o fator de atrito, ele pode ser obtido com dois parâmetros, duas características do sistema, que é a função de Reynolds, então Reynolds é calculado, e a rugosidade dos tubos, que eu vou dizer mais para frente, como que se obtém isso. Então, para regime laminar, somente com Reynolds já se é possível obter o fator de atrito. Então, se o regime é laminar, calcula-se Reynolds, de Reynolds se obtém o fator de atrito. Para Fenning, o fator de atrito é 16 sobre Reynolds, porque tem aquele 4 lá da equação que já está presente, mas para Darcy, se utiliza 64 sobre Reynolds, porque não tem aquele 4 na equação, então ele está presente aqui no fator de atrito. Então, aqui na equação de Darcy, aqui o 4 não está presente, se utiliza o fator de atrito de Darcy. E substituindo, então, fazendo algumas substituições, colocando Reynolds, a fórmula de Reynolds aqui dentro e colocando o fator de atrito aqui dentro da fórmula, se obtém que a perda de carga é 64 vezes Reynolds invertido, né, que é a viscosidade dinâmica em cima, massa específica, velocidade e diâmetro embaixo, vezes o restante da fórmula. Então, fazendo as operações aqui, cortando a velocidade, cortando a massa específica, fazendo as operações, se volta, retorna aqui na fórmula de Hagen-Poise, fazendo as combinações aqui da matemática. Então, para o escoamento na região turbulenta, é um pouco mais complexo o equacionamento. Possui correlações para a determinação do fator de atrito de Fenning e de Darcy, e há também o diagrama de Moody, que é muito utilizado para a determinação do fator de atrito de Darcy, porque ele é um gráfico que você, somente com 2 parâmetros, você consegue olhar no gráfico e determinar qual o fator de atrito que você está buscando.
E esses fatores de atrito para regime turbulento, eles levam em conta a rugosidade do tubo. Então, a definição de rugosidade, ela tá relacionada com as irregularidades, as ranhuras, a aspereza que apresenta a parede interna do tubo. Ou seja, todas as cavidades, todas as irregularidades, elas são consideradas para se obter a rugosidade absoluta do tubo. E a rugosidade relativa, ela relaciona a rugosidade absoluta com o diâmetro do tubo, o diâmetro total do tubo, que é o que é utilizado para se obter o fator de atrito de Darcy. Aqui uma observação que ele tem o gráfico aqui mostrando que mesmo o mesmo material com tratamentos diferentes é possível se obter rugosidades diferentes e se otimizar a rugosidade de uma tubulação. Então aqui utilizando o aço carbono. Com tratamentos diferentes, ele só laminado quente, lixamento mecânico e aqui com eletropolimento. É possível ver que a, a A ocorrência de incrustações na tubulação vai ser menor se o tratamento do material for mais sofisticado. Então, vai ter menos a ocorrência de incrustação na tubulação. E isso é o que se idealiza para se empregar em projetos. Quanto menos a chance de incrustação, melhor vai ser para a manutenção do sistema. O diagrama de Moody aqui é um pouco mais simplificado, então só para vocês verem que relaciona aqui a rugosidade relativa, são as linhas. Então, cada linha dessa é uma rugosidade relativa, que tem aqui seus valores. Na linha de baixo, o eixo X, temos o número de Reynolds, que está aqui em notação, 10 a segunda, 10 a terceira, e cada linha dessa sendo um número. Então, é uma faixa de número de Reynolds. E aqui do lado esquerdo temos os fatores de atrito. Então, aqui de 0,01 até 1. Então, é só você obter Reynolds, subir ele a linha de Reynolds que você encontrou até a rugosidade relativa da sua tubulação, relacionar isso ao coeficiente de atrito e você vai obter o fator de atrito. Alguns valores aqui de rugosidade absoluta, para vocês terem ideia, então, que aqui é dado em milímetros. Aqui todos são aço, só que com tratamentos ou tratamento diferente mesmo. Então, aqui vai de 0,04, que é muito pouco rugoso, até aqui 0,4, que está a rugosidade alta, só para vocês terem uma ideia. A incrustação, ela é o acúmulo de resíduos em tubos devido ao depósito de material em suspensão ou precipitado de solução. Então, aqui uma comparação de um tubo revestido, que não tem incrustação, e um tubo com incrustação. O que pode provocar essa incrustação no sistema? A incrustação, ela reduz o diâmetro de trabalho do tubo, reduzindo o diâmetro de trabalho, e isso aumenta a pressão do escoamento e pode ocasionar até rupturas na tubulação se for muito acentuado. Aqui eu trouxe algumas determinações dos fatores de atrito de Fanning e de Darcy. Além dos gráficos, então há equações para a determinação desses fatores, que também correlacionam Reynolds e a rugosidade relativa, porém de forma calculada. Então, a equação de Haaland, aqui só mostrando que o fator de Fanning é o fator de Darcy dividido por 4. Outras maneiras aqui de se encontrar o fator de atrito de Darcy, que são mais trabalhosas, mas também chegam no valor. Aqui, o que foi a reprodução do diagrama de Moody, que também relaciona Reynolds com a rugosidade. O equacionamento, então, a unidade de cada termo aqui do balanço de energia é dado em unidade de pressão, Pascal, onde o termo aqui, ρ vezes o trabalho necessário, que é esse termo aqui, fazendo uma análise dimensional, ρ é quilo por metro cúbico, a energia necessária por massa de fluido escoado é energia Joule,
por quilo de fluido. Então, fazendo aqui as operações, convertendo Newton para as unidades primárias, se obtém que a unidade é quilo por metro vezes segundo ao quadrado, que é Pascal. E para se encontrar esse termo aqui em unidade de watts, então, primeiramente, se encontra o valor dele e multiplica o resultado pela vazão volumétrica da tubulação. Que aí, o resultado disso vai sair em joules por segundo, que é watts. O rendimento. Rendimento, ele é um parâmetro de bombas e turbinas que ele avalia o quão eficiente a bomba ou a turbina está funcionando. O quanto de aproveitamento ela está tendo da energia que ela está, da potência que ela está empregando. Então, aqui, o N é o rendimento, que pode ir de 0 até 1, ou seja, de 0 a 100%. Aqui, a energia necessária para ocorrer o escoamento da situação que está sendo observada, e aqui a potência da bomba. Isso aqui é uma característica da bomba. Então, a potência da bomba e a potência necessária para que ocorra o escoamento. E a turbina é o contrário. É quanto de potência a turbina está conseguindo aproveitar do escoamento e quanto de potência o escoamento está fornecendo. Então, são formas aqui que só invertem o local da onde é colocado a potência da turbina e da bomba e a potência do sistema. Outra forma aqui de apresentar Bernoulli, que também vocês podem encontrar em alguns livros, que é quando você divide cada termo aqui da equação por massa específica. Então, cada termo aqui vai ter a unidade de joule por quilo. E esse termo aqui já foi apresentado anteriormente, que é a perda de carga por massa específica, que é o da LWS, que é a perda de carga relacionada à parede do tubo, que é dado por esse termo. Então, considerando agora um exemplo, eu vou ler eles para vocês. Deseja-se transportar 200 metros cúbicos por hora de água através de um tubo de ferro de 10 centímetros de diâmetro e 100 metros de comprimento. A estação de trabalho encontra-se a 2 metros abaixo do nível da saída, e a temperatura da água é de 20 graus Celsius. A rugosidade do tubo é estimada em 0,1 milímetros. Avalie a potência da bomba requerida para bombear a água. Então, primeiramente, para resolver esse caso, organização dos dados que foram fornecidos pelo enunciado, como trabalhando com água, massa específica é 1.000 quilos por metro cúbico, viscosidade dinâmica também é uma característica do fluido, 0,01 Pascal vezes segundo. A vazão foi dada em metros cúbicos por hora, então é necessário fazer a conversão de horas para segundos, e se obtém que a vazão é 0,0556 metros cúbicos por segundo. Para a determinação da velocidade, primeiramente é necessário se calcular a área de escoamento, a área interna do tubo. Então, a fórmula π, d quadrado sobre 4, o diâmetro foi dado, se obtém que a área é 7,8510 a menos 3 metros quadrados. Então, agora determinando com a vazão e com a área, que foram encontrados aqui e aqui, se obtém a velocidade de escoamento, 7,08 metros por segundo. E para definir se o escoamento está sendo feito em regime laminar ou turbulento, é necessário, então, se calcular Reynolds. Reynolds, então, é a massa específica, velocidade e diâmetro por viscosidade dinâmica. Jogando todos esses dados que nós já obtivemos aqui em cima, se obtém que Reynolds é 90.226 e, considerando as faixas de regime laminar, transição e turbulento, é um número bem acima do laminar, é um regime turbulento. Sendo um regime turbulento, não é possível se obter o fator de atrito somente com Reynolds. É necessário se ter a rugosidade relativa do material da tubulação. Então, para determinar a rugosidade relativa, ele deu a rugosidade absoluta, que é 0,1 milímetros, e o diâmetro do tubo, que é 0,1 metros.
Então, obtendo então que a rugosidade relativa é 0,001. Tendo então Reynolds, que é 9/10 a quinta, e rugosidade relativa, que é 0,001, é fácil então identificar aqui no diagrama de Moody, onde você encontra a linha primeiramente da rugosidade relativa, que é 0,001, que é essa daqui, e Reynolds, onde ele é 9 vezes 10 a quinta. Então, até aqui é 10 a quarta, daqui até aqui é 10 a quinta. Então, tendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa linha aqui, 9, 10 a quinta, que foi o Reynolds calculado. Então, você encontra a linha do 0,001 com Reynolds 9, 10 a quinta. E se obtém o fator de atrito, que é 0,0225. Então, agora, obtido o fator de atrito e os parâmetros que já foram dados, que é o comprimento da tubulação, diâmetro, massa específica já foi dada, a velocidade já foi calculada, joga na fórmula e calcula, dá 563.922 Pascal. Então, essa é a perda de carga que esse escoamento está provocando no fluido em unidade de pressão, que saiu com essa fórmula. E, então, voltando para aquela equação do começo, do balanço de energia mecânica, não há variação de velocidade no sistema, então essa parcela é desconsiderada. Não há variação de pressão, porque não foi dita, então considera-se que a pressão no ponto 1 e no ponto 2 é igual. A variação de altura foi dada, que é 2 metros, H. Então, a saída do escoamento está 2 metros acima da bomba e da estação de trabalho. Aqui é o que você está procurando, que é a potência necessária da bomba e a perda de carga. Então, somente substituindo aqui na equação, se obtém que a potência necessária é 544.302 Pascal. Aí, como foi explicado mais anteriormente, para se obter esse cálculo em watts, é somente necessário se multiplicar essa potência necessária pela vazão do sistema, que já foi calculado anteriormente. Então, 544.302 Pascal vezes 0,0556 metros cúbicos por segundo. Então, se obtém que a potência necessária é 30.263,19 watts ou joules por segundo, para essa situação onde a bomba não foi dado o rendimento. Então, considera-se 100%. Já considerando outro caso, calcular a potência requerida e a pressão que seria desenvolvida por uma bomba que funciona com 70% de eficiência, ou seja, o rendimento dela é 70%, com a finalidade de enviar 56,7 litros por minuto de ácido sulfúrico, 98%, a 20 graus Celsius, de um tanque que se encontra à pressão atmosférica, até outro sob uma pressão relativa de 0,7 kg/força por centímetro quadrado, cujo nível se encontra 3 metros acima do nível do tanque mais baixo. Então, serão utilizadas nesse transporte 300 metros de tubulação e uma tubulação de 2 polegadas SCH40. Então, aqui deu o modelo, a característica do material utilizado na tubulação. Então, o primeiro passo, novamente, obter os dados e passar para o sistema de unidades. Massa específica do ácido sulfúrico é calculada ou pela fórmula dela ou de tabela. Viscosidade dinâmica do ácido sulfúrico também. A vazão do sistema foi dada em litros por minuto, então é necessário se converter para metros cúbicos por segundo. Então, calculado aqui. A pressão no ponto 1, que é onde está a pressão atmosférica, 1,0110 a quinta Pascal. A pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica, seria do ponto 2.
Como foi dado em quilograma-força por centímetro quadrado, é necessário se converter para newtons por metro quadrado, que é Pascal. Então, converte quilograma-força para newton, centímetro quadrado para metro quadrado. Você obtém que a pressão no ponto 2 é 109.600 Pascal. Para se obter o diâmetro do tubo, é necessário, então, se buscar as características do modelo de tubo que ele forneceu, que é consultado em tabelas. Então, olhando na tabela onde os fornecedores e os fabricantes fornecem para o tipo de material que utilizam em suas tubulações, a maioria utiliza esse padrão, onde é possível ver o diâmetro externo da tubulação utilizada, 2 polegadas o exercício forneceu, ou 60,33 milímetros de diâmetro externo. E ele também fornece a espessura da parede, onde o modelo é o 40S e a espessura da parede é 3,91 milímetros. Então, daí é possível calcular o diâmetro interno, ou seja, o diâmetro de escoamento, aonde o tubo está sendo utilizado. Então, pegando o diâmetro externo e subtraindo 2 vezes a espessura da parede do tubo. Por que 2 vezes? Porque a espessura do diâmetro aqui encontra 2 vezes a parede da tubulação. Então, obtendo assim 60,33 menos 2 vezes 3,91 milímetros, que dá 52,51 ou 0,05 metros. Então, partindo daí, com os fatores que já tem disponível para assim calcular o número de Reynolds. Para o cálculo de Reynolds, então, primeiramente é necessário se obter a velocidade. E para o cálculo da velocidade, é necessário se obter a área. Então, agora nós acabamos de encontrar o diâmetro. É possível encontrar a área, só jogando o diâmetro que foi encontrado aqui. E a área é 2,1610 a menos 3 metros quadrados. A velocidade, então, relacionando a vazão com a área, calculada aqui facilmente, 0,437 metros por segundo. Agora, tendo todos os dados para Reynolds, é possível calcular, então, massa específica do ácido sulfúrico, velocidade do escoamento, diâmetro e a viscosidade dinâmica do ácido sulfúrico. Foi encontrado, então, Reynolds 1580, então foi a faixa que está abaixo para o regime laminar, então esse escoamento aqui vai ser um regime laminar, e para regime laminar, o fator de atrito é facilmente calculado somente com essa fórmula para Darcy, onde é 64 dividido por Reynolds, 64 por 1580, então o fator de atrito é 0,0405. Agora, tendo todos os dados para o cálculo da perda de carga, o fator de atrito foi encontrado, o comprimento da tubulação, 300 metros, o diâmetro foi encontrado, massa específica e velocidade média. Então, se obtém que a perda de carga é de 40.658 Pascal. Voltando, então, para a equação do balanço de energia, nesse caso também não há variação de velocidade no sistema. A variação de altura, que foi dada de 3 metros, e a variação de pressão, que foi calculada também. Aqui, a pressão no ponto 2, que foi calculada anteriormente, 169.600, e a pressão no ponto 1, que é a atmosférica, 1,110 a quinta. Aqui é o que está se buscando, a potência necessária, e a perda de carga acabou de ser calculada, 40.658. Então, a potência necessária para esse caso é 154.409 Pascal. Fazendo similar ao que foi feito no exercício anterior, para se obter essa potência em watts, se multiplica pela vazão de escoamento. Então, se obtém 146 joules por segundo. Isso aqui considerando uma bomba com 100% de rendimento. Como foi dado que a eficiência é de 70, é necessário jogar na fórmula aqui do rendimento da bomba, que foi mostrado, aonde o N vai ser 0,7, que é 70%, a potência necessária para o escoamento, 146, e a potência da bomba, que é o que estamos buscando. Então, invertendo esses dois de lugar, a potência da bomba é a potência necessária dividido por 0,7, que vai ser 208 joules por segundo ou watts. Então, esses foram exemplos, os exemplos
desse tema abordado, né. Aqui estão só da onde foi retirado o material da aula, e se vocês quiserem buscar mais exercícios ou mais a fundo da matéria. E é isso que eu tinha sobre a disciplina, esse tema que foi abordado. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida podem perguntar para mim ou para o professor Álvaro, que ele vai estar me ajudando a auxiliar vocês aí. Um bom fim de semana.